Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando mais um programa Cultura Geral. Como sempre, um prazer estar aqui fazendo esse programa super informativo, super interessante. E hoje a gente vai falar, vou abaixar o microfone. A primeira coisa que eu vou falar hoje é agradecer o meu grande amigo Léo Fuga por ter me emprestado esse microfone, né, para a gente fazer um programa hoje mais interativo e com cara mais pop, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. Hoje a gente está recebendo aqui meu amigo Daniel, que é um prazer receber, porque a gente vai falar de startup hoje, que é muito importante, né, Daniel? A gente está com uma revolução aí empreendedora, né, Daniel? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre startup, não um pouquinho do meu conhecimento geral disso, mas é bem básico ainda. Bem básico, mas já tem assim, os riscos jurídicos de se montar aqui. Às vezes a pessoa vai falar, vou montar uma startup, tá achando que o negócio cai do céu, né? Tem muito risco por trás. Tem muito Isso realmente é importante salientar, porque a maioria das startups que abrem hoje fecham com poucos meses, por conta justamente da não atenção para a área jurídica. Bom, recebendo aqui meu amigo também, Eduander, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é um prazer. Nós começamos a falar da lei antidrogas aquele dia e acabou que naquela confusão toda o assunto ficou quente e tal. O assunto não se esgota, não se esgota, né? Seja muito bem-vindo e vamos tratar desse assunto que é muito importante para a sociedade brasileira. Vamos sim. Léo, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aí com fotografia, né, nas ondas da TV, né, nas telinhas aí, para fazer uma homenagem às mães, já que nós não conseguimos fazer na semana, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado, Betão. Obrigado, pessoal de casa aí pela audiência. Agora não só o pessoal de casa, né? O pessoal do trabalho, da faculdade, da rua, da esquina, do bar. Assiste o programa em todo lugar, né? A tecnologia está aí para isso. É isso aí. Mas ainda está em tempo, né, Betão? Estamos no mês das mães, então nada mais justo que essa homenagem ainda antes de finalizar o mês de maio. Sem sombra de dúvida. E para quem não sabe, as fotos, tanto da página quanto das redes sociais que eu coloquei, foi o Léo que tirou. Fez um milagre, rapaz, né? Todo mundo falou, as fotos ficaram bonitas e tal. Quem que fez isso? Betão é um excelente modelo, viu, gente? Aí ele tem que ouvir, ué. Oi, Daniel, quais são os riscos jurídicos de se montar uma startup e o que é uma startup? Bom, uma startup é até difícil de conceituar, porque você vai ver em várias áreas. São empresas de pequeno porte, mas nem toda empresa de pequeno porte é uma startup. Então, o que é uma startup? É uma empresa de pequeno porte com um modelo único, que é enxuto, ou seja, com menos pessoas trabalhando, com menos interesse até de ter muita mão de obra, sabe? Ela quer continuar enxuta quando crescer, porque ela quer um modelo escalável, ou seja, um modelo onde o risco do negócio se mantenha, enquanto os lucros aumentem. Sim. Então, ela normalmente é de base tecnológica, não é necessário que seja para ser uma startup, mas como tem que ser algo que traga uma ideia totalmente inovadora, em geral é de base tecnológica, por conta desse boom que a gente está de tecnologia nos últimos anos. Então, aplicativos de celular normalmente são startups, esses sites de busca, como o Google antigamente, era uma startup. E o termo startup começou a ser usado lá em 96, não é uma coisa tão nova assim, mas quando começaram a surgir os programas de computadores, na bolha da internet, que eles brincam, que depois virou a bolha.com. Sim. E de lá para cá a gente continua usando o termo, mas com algumas modificações. Hoje a preocupação maior é que seja uma empresa escalável, como eu falei, e que seja replicável, ou seja, que o meu negócio eu possa reproduzir ele independente do tempo que vai ser, independente do crescimento da minha empresa. Eu continuo utilizando o meu negócio com a mesma fórmula à medida que vai crescendo. A ideia sua de fazer o mestrado lá na Milton Campos de Direito Empresarial estava
extremamente ligado a essa ideia de startup, de estudar as startups? Bom, falando um pouquinho de mim, então. Tem que falar um pouquinho de você. Eu- Senão que a pessoa fala, quem é esse cara que está falando de startup aí? Antes de entrar na faculdade de Direito, eu já tinha uma paixão por tecnologia. Eu aprendi a programar muito cedo. Uhum. Com 12 anos de idade, eu já sabia programar, já fiz curso de web design, etc. Então, eu já adorava essa área, eu pensava, inclusive, em ir para essa área. Mas eu fui vendo que eu gostava muito mais de pessoas e de lidar com pessoas do que com programas. Então, poxa, o direito está aí. Vou pegar o direito numa área virtual. Uhum. Aproveitar que é a novidade do direito, Sim. que eu gosto, e já entrar nessa área. Uhum. Então eu escolhi inclusive a Milton Campos, porque na época era a única faculdade que oferecia a disciplina de Direito Virtual, e segui para o mestrado agora para fazer essa área, porque lá tem um professor excelente, que é o Carlos Horman, especialista na área. Muito Então bom. eu resolvi puxar o mestrado para continuar estudando essa área que é muito nova. E não tem, E- não vai parar, né? Não, atualmente... Pela sua paixão aí, pelo É. jeito que você fala, não tem nem como parar, né? Atualmente eu advogo para startups, no escritório Souza e Chagas, e é muito apaixonante. É uma forma muito diferente de advocacia. Eles não querem aquele modelo burocrático Uhum. da advocacia tradicional, Sim. que tem que ser burocrático porque as grandes empresas exigem isso. Uhum. Mas para uma startup eles querem, é quase que como se fosse um direito de família, Sim. que o advogado está lá o tempo todo por conta do cliente. Uhum. Entendi. Então você cria um vínculo muito maior. Isso eu gosto muito. E como é que está isso, por exemplo? Como é que está essa onda de startups em Minas Gerais, no Brasil e essencialmente em Nova Lima? A gente estava falando nos bastidores aqui em cima na Seis Pistas, lotado, né? Aqui na Oscar Niemeyer. Né? Recentemente, saiu uma pesquisa indicando que entre 2010 e 2018 houve um crescimento de 520% do número de startups. Mas só para você ter ideia, de 2015 para cá, ou seja, 3 anos, o crescimento já é de 300%. Uhum. Além disso, hoje em Minas Gerais, nós temos 1.050 startups atuando, sendo que 49% ou 48%, eu não me recordo bem, é em Belo Horizonte e região. Nova Lima acabou sendo um dos grandes polos, porque tem naquela região de Seis Pistas ali a Fieng Lab, que é uma espécie de aceleradora que atua auxiliando as startups a crescer. Então, ali no Seis Pistas e região, está tendo sim um nicho muito grande para startups. Qual é o risco, ou quais são os riscos de que às vezes a gente estava também conversando sobre isso, às vezes a pessoa, vou montar uma startup e tudo bem, vou ficar rico, vou ficar milionário e tal, e já chega, vou vender para não sei o quê, vendo para Vale, vendo para Semig, sai vendendo para todo mundo. Quais são os riscos, Daniel? E não é bem assim, não. Empreender é uma coisa bem difícil, né? Assim como montar um negócio comum, abrir uma lanchonete, tem seus riscos. Os riscos são diferentes pelo tipo de área que se atua. Em primeiro lugar, você pode acabar tendo uma ideia revolucionária que não tem mercado. Uhum. Aí você vai gastar lá sua mão de obra, desenvolvendo aquilo durante 1 ano, 2, e depois no mercado não comprar. Uhum. Isso é muito comum. 42% das startups fecham por conta disso. Desenvolver uma grande ideia que o mercado não está pronto para ela. Uhum. Além disso, falta de caixa. O povo acha que abrir uma startup, em geral, é se juntar com seu amigo e fazer um negócio, mas você tem que investir, você tem que ter marketing, você tem que ter uma assessoria jurídica. Então, tem vários problemas. Um problema jurídico, que é muito comum, briga societária. No início é tudo bem, eu sou seu amigo, a gente vai montar uma startup, mas na hora que o negócio começa a dar certo, começa a chegar dinheiro, começa a vir ganância e competir para quem vai ficar com o número de ação. Uhum. E a partir dali, os sócios brigam, sociedades se rompem. Esse é um problema. Outro problema são contratos sociais mal feitos. Muitas vezes pedem para um amigo fazer um contrato social, porque ele é contador ou ele é advogado início de carreira, e ele vai fazer um contrato social sem saber
como é o modelo seu. Uhum. E é tudo muito específico. Tem alguns casos que são bem paradigmáticos aqui no Brasil. Um deles é do Secret Me, que era uma empresa de... Era um aplicativo, talvez você lembre, que as pessoas faziam reclamações anônimas. Né? Sim. E esse aplicativo chegou a ter um aporte de 150 milhões. Nossa, genial, mas quebrou. Quebrou porque começaram a ter um monte de processos por causa das ofensas ocorridas lá, fofocas ocorridas lá, e o aplicativo não tinha se preparado juridicamente para excluir aquela responsabilidade. Uhum. Um outro caso também bem paradigmático que teve no Brasil é da HomeJoy, que é uma empresa que era tipo o Uber de limpeza da casa, Sim. que você acionava aquele aplicativo e ela enviava funcionários que não eram funcionários dela, segundo a alegação dela, para fazer a limpeza da casa. Mas pela Justiça do Trabalho ficou configurado que eram, e em 4 processos que eles tomaram na Justiça do Trabalho, fecharam o aplicativo. Uhum. Então, tem muitos problemas jurídicos por trás. Não dá para prever, assim, de uma forma generalizada qual vai ser, porque depende muito de cada nicho. Sim, e mesmo porque o direito ele vai se amoldando também, né? Por exemplo, você tem essa... quando nós estudamos, por exemplo, determinados tipos de conceitos e tal, e dentro deles estava a liquidez, que eu acho que está muito ligado a essa coisa das startups, né? Mas ao mesmo tempo, não cabe ao advogado de startup chegar e falar, não faça isso. O nosso papel como advogado de startup, que é o meu caso, é aconselhar como conseguir a ideia que eles têm de acordo com as leis que a gente tem. Porque, por exemplo, se você chegasse para o cara do Uber no início e falar, não faz isso porque vai dar problema com o táxi. Uhum. Você ia fechar uma das empresas mais revolucionárias dos últimos anos. Sim. Então você tem que traçar estratégias jurídicas mesmo para adequar o negócio à realidade brasileira, que é um país que tem muita lei específica para tudo. Para tudo. Bom, deixa eu colocar... Só queria tirar uma dúvida aqui, Betão. Não vai apertar o Daniel não, hein? Não, pergunta bem tranquilo. Daniel, é correto a gente falar que toda startup, obrigatoriamente, ela, no decorrer do sucesso dela ou no crescimento dela, ela vai ser vendida? Tem sempre um investidor em cima das startups, ou a startup ela consegue andar sozinha com recursos próprios e virar uma grande empresa? Em geral, a grande maioria vai ser, sim, vendida. Mas, não, eu não vou generalizar e não vou dizer que são todas. Tem casos de sucesso, vamos lá, que é o maior deles, Facebook. Tá com o Mark Zuckerberg desde o início. Então tem como você alavancar um negócio e crescer com ele. O problema você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de assumir um risco que é pesado muitas vezes para um pequeno empreendedor e conhecer áreas que não é obrigação do empreendedor conhecer. Porque, por exemplo, no seu caso, você é fotógrafo, você sabe muito de fotografia, mas você não tem que saber lá de administração de grandes empresas. Então, se o empreendedor não conseguir se capacitar ao longo da evolução da empresa, é melhor que venda. Mas, se não, dá para crescer junto, sim. E eu acho que é até mais bonita. É mais utópica, mas é mais bonita a ideia. A história se torna mais envolvente. Essa é a história de gente apaixonada, você vê? Vamos crescer junto e tal. Duanda, deixa eu te colocar aqui agora num bate-papo aqui, que o programa tem essa coisa mesmo, de misturar os assuntos mesmo, porque... Dinâmico. Para não ficar aquele telespectador todo lado de lá e falar assim, não vamos falar só de startup até o final. Não, nós vamos falar de uma outra situação, o que é a lei antidrogas, o uso, o consumo, essa coisa da legalização, legaliza, não legaliza. Como é que a gente resolve todo esse problema e como é que você vê a lei antidrogas? Então, no último programa, a gente falou sobre isso aqui já, e vamos falar mais vezes, né? A gente finalizou falando dos ganhos que teve a alteração da lei antidroga, depois que entrou a lei 11.243. Então, qual que é o ganho principal? Era conseguir estratificar dentro do crime de tráfico quais são os papéis de cada um. Qual que foi o ganho disso aí, no geral? É porque deixamos de fazer com que o usuário seja condenado como traficante, ou que o colaborador, aquele que financia, seja condenado como traficante, ou aquele que de fato é o que está olhando, o olheiro, que estoura a bombinha quando está chegando a polícia, seja condenado como traficante. Isso foi bom, isso foi ótimo.
Porque você consegue dar um trato diferente para os diferentes, né? E aí você se torna mais eficaz no combate ao crime. Qual que é o problema disso pós-lei? É isso ser efetivo na hora de tratar isso perante a lei. Nossos tribunais estão abarrotados de processos jurídicos, abarrotados. A sociedade já está clamando por justiça. E, infelizmente, a noção que a sociedade tem, no geral, sem discriminar, mas é uma coisa porque é intrínseca à pessoa, é emocional, ela acha que o criminoso tem que estar sempre dentro da cadeia. E põe todo mundo no mesmo balaio e vamos prender. Nós temos uma população carcerária hoje de 700 mil pessoas. Então, imagine que 42% desse público está lá de forma provisória e fora um monte de mandato de prisão que ainda não foi cumprido, não deu tempo, então chegaremos a 1 milhão. Tem problema? Tem problema. Tem que resolver? Tem que resolver. Já demos um passo. Né? Eu sou muito realista com relação ao direito. Eu acho que a gente não está aqui para ver as coisas de uma forma poética, não. O direito tem que ser eficaz, as leis têm que ser eficazes. E, de fato, ela precisa de um tempo de maturação para perceber, porque ela vai errar. Né? E a lei antidrogas, ela teve vários acertos e agora ela precisa de amadurecer um pouco mais com relação aos tribunais, sem querer culpar juízes ou coisa assim, mas é porque realmente é um outro passo, é um outro momento que a lei tem que viver. É agora chegar nos tribunais e conseguir, através dos inquéritos policiais, através de uma tratativa mais singular, ou seja, através do princípio da individualização da pena, você conseguir fazer com que aquela pena atinja de fato a pessoa que cometeu aquele crime. E aí você não vai incorrer, talvez, eu não vou chamar de erro, mas de equívoco, de manter ou colocar atrás das grades aquele que não era um traficante. Era apenas um olheiro. Ou que não era um traficante, era pior que o traficante, que era o financiador, que eu acho esse tem que ter tratado com muita veemência. Então, eu acredito muito na lei antidrogas. Eu acredito muito. E eu acho que ela vai evoluir ao ponto de tratar essas arestas e chegamos ao final com muita efetividade e colocando os pingos nos is com relação ao tráfico. Como é que você vê essa situação, por exemplo, da droga movimentar 10% do PIB, equiparadamente 10% do PIB nacional? O mundo inteiro, que eu acho que ainda é mais do que isso, os últimos dados falam que é isso aí. Vamos colocar aí perto de R$1 trilhão, né, por ano. E só no Brasil são 20 a quase 30 bilhões de reais por ano com droga. Como é que você consegue enxergar isso e como é que a gente trabalha essa coisa assim não é da punição, mas é do controle de fronteira? Como é que a gente pode trabalhar isso, Eduardo? Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação ao crime, que o Daniel falou muito bem, né? O Brasil tem lei específica para tudo, e isso, de certa forma, dificulta a efetividade das coisas. Mas, como eu estava dizendo antes, é muito lógico que a lei de droga está ligada à questão de saúde pública, porque um dependente, por exemplo, ele gera uma imensidão de problemas para ele e para quem está perto dele. Então, você tem até as internações, por exemplo, de forma compulsória. É muito fato que o uso da droga traz um problema também de segurança ou de insegurança, que é esse crime organizado que a gente vê com a violência, e relacionado a um monte de coisa. O que eu vejo é que as coisas têm que ser tratadas de forma separada. Então, por exemplo, é a droga que sustenta a violência no morro por causa da arma? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais arma para as polícias combater esse crime? Eu vejo de forma diferente. A violência é uma coisa, a droga é outra. Uma tem ligada à outra atrás. Mas, por exemplo, se não subir droga ao morro, ou se não subir munição ao morro, você não precisa de combater o crime com arma. Você combate o crime com inteligência. Se não subir droga para ser vendido, não vender droga, não vai ter dinheiro para comprar essa arma. Você combate com inteligência. Se a gente tiver... Hoje o Brasil a fronteira do Brasil é muito grande. E o déficit da nossa Polícia Federal é muito grande também. Então, a gente conseguir combater as nossas fronteiras, tem vários programas hoje que fazem o Civan na Amazônia, né, por exemplo, e combater, por exemplo, essa entrada, esse tráfico internacional de drogas, que muito vem de fora. E você combater nas nossas fronteiras é uma forma inteligentíssima de combater o crime. Agora, a gente fala de drogas, Betão, é muito importante falar que hoje a gente está falando aqui muito da cocaína, né, a gente não elencou aqui as drogas que mais fomentam o crime, né? Então a maconha que tem primeiro ali, vai cocaína, vai descendo, mas existe uma droga hoje que está chegando, e no Estado já chegou há muito tempo, que é essa droga sintética. E de fato, eu acho que merece até uma preocupação, ou um programa aqui, esse programa é muito benquisto na sociedade, de tratar sobre essa situação. O jovem hoje, ele tem se envolvido muito com essa droga, que é essa droga sintética.
E nos Estados Unidos hoje o problema é outro, é o remédio. Porque a dosagem de um remédio hoje vai determinar se ele é uma droga ou não. Né? E aí, nos Estados Unidos, tem casos, por exemplo, que foi encontrado carro parado na rodovia, com 2 filhos dentro, chorando, e o pai e a mãe mortos por ataque cardíaco, por uso excessivo de remédio. O próprio Michael Jackson morreu pelo excesso uso do Propofol. Então, tratar a questão da droga é muito mais amplo do que parece. Então, cada sociedade tem um peso com relação a isso. Mas, no geral, a forma como eu vejo de tratar isso é com inteligência. É com inteligência. Agora, sem poesia, você tem um cidadão que é um dependente químico de fato, não tem mais controle sobre as suas ações, sobre os seus movimentos, você precisa, de uma forma compulsória, internar essa pessoa. E aí entra, provavelmente, a saúde pública, de poesia não, mas um feeling maior do poder público com relação a esse cidadão. Porque ele não tem controle mais e ele deixa de ser um cidadão para virar um problema, no geral. Acho que merece um outro momento isso, mas eu volto a dizer, cada coisa tem que ser tratada de forma diferente. E todas elas tratadas com inteligência. Ah, vamos liberar, não vamos liberar? Eu não discuto isso, porque a sociedade tem que estar pronta para essas coisas. Eu acho que até liberar de uma forma medicinal, você vê vários casos, extensos casos de crianças que tinham 30 convulsões por dia e com o uso da princípio ativo da maconha, que é a cannabis sativa, né, e o princípio ativo dela, o canabidiol, ela reduziu para 2 convulsões por dia. E essa pessoa tem que importar esse canabidiol dos Estados Unidos através de uma liminar, com poder o poder tem que fornecer para eliminar para poder trazer esse canabidiol de lá. Então vamos fazer isso aqui, se dá certo. Mas liberar a droga, eu acho que precisa de um pouco mais de evolução na nossa sociedade. E do mercado também, né? E do mercado porque a gente também. estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa, né, Daniel? A gente estava falando aqui, e isso é um assunto que eu acho que vale muito a pena todo mundo até opinar sobre isso. No México, na década de 40, foi liberado, né? E depois de um ano começou a faltar matéria-prima. Né? Então começou a faltar heroína, faltar cocaína e tal. Então até onde essa liberação também, ela é interessante como um negócio, né? E na realidade, um negócio de R$1 trilhão por ano no mundo. É um grande negócio. É um grande negócio. Como é que você vê tudo isso, Léo? É difícil a gente pensar o que pode acontecer com uma possível liberação aqui no Brasil, porque a gente conhece o jeitinho brasileiro para tudo, né? Então, se o jeitinho brasileiro for usado de forma negativa na liberação e na regulamentação, a gente pode gerar um problema maior ainda. Sem dúvida. Não é? E quando você fala que 1/10 da droga, 1/10 do PIB é movimentado no mercado da droga, isso é de forma direta, né? Com a venda da droga. Agora, imagine se a gente calcular de forma indireta tudo que é movimentado ao redor, seja pelas consequências da droga ou combate a ela. Sim. Né? Então esse número aumenta mais ainda. Então se a gente pensar numa possível liberação aqui no Brasil, o que você cita em relação ao México que aconteceu, o Brasil tem que estar estruturado para que consiga fornecer devidamente, para que não haja o tráfico em cima do que está regulamentado, né? O tráfico do tráfico. O tráfico do tráfico. Então, é um assunto muito a ser discutido, muito sério. É uma coisa de maturidade social mesmo, né, Daniel? E eu acho que o Brasil ainda não está com uma maturidade... Nós estamos discutindo se pode ter casal do mesmo sexo até hoje. Eu acho que em questão de cultura e educação, o Brasil não está apto ainda a discutir uma liberação, a possível liberação de drogas para a sociedade ou não. Eu acho que tem outros assuntos muito anteriores a esse para a gente evoluir, tanto na educação quanto na cultura, para a gente conseguir discutir desse assunto de um patamar mais elevado. Quer falar? Eu só ia fazer um comentário que, assim, quando você trata de liberação de drogas, na minha opinião, assim, é fundamental você classificar os tipos de drogas. As drogas que são sintéticas causam danos muito maiores que drogas que são naturais. E, através disso, se pesar o que vale a pena ou não. E tomar como exemplo os casos de países que já liberaram para ver quais estratégias são melhores. A do Uruguai, por exemplo, que tem uma taxação em cima, que o governo fiscaliza a porcentagem de consumo, ou outros países que liberam completamente.
qual dessas é mais adequado para o nosso país. Uhum. Tem muitas discussõezinhas por trás ainda. Eu quero até voltar com relação a isso, Betão, para dizer que, via de regra, a porta de entrada para o uso indiscriminado da droga vem através de uma droga que é lista, né? Que é o álcool. Então, o Brasil tem essa lei com relação ao uso de álcool, os bares têm proibição em comercializar álcool para menores de 18 anos, e não que a idade seja um definidor, mas é o que a lei encontrou, de fato, para poder estar tendo um ponto de partida. Mas a porta de entrada, via de regra, para o uso de outras drogas, e aí desde a sintética até a maconha ou a cocaína, é sem dúvida nenhuma o álcool. Então, não pode ficar generalizando tudo não, mas eu volto a dizer, trata cada coisa como tem que tratar. Uhum. E aí precisa de uma inteligência emocional muito maior, o Brasil tem que preparar muito melhor para isso. E para ser efetivo, você tem que tratar de forma separada. Talvez o álcool, você pega as 4 drogas maiores, o álcool, a cocaína, a maconha e essa sintética que tem por aí. Trata isso aí e depois, com uma evolução daqui a 1 ano, 10 ou 100, a gente pode de fato liberar, porque as pessoas estão prontas para saber onde elas estão entrando e onde elas podem chegar ou não chegar por causa do uso da droga. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, vou fazer um intervalo, 1 minutinho a gente está de volta, né? Vou colocar o Daniel para beber uma aguinha aqui junto comigo, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima tem trabalhado para criar um ambiente favorável em prol do desenvolvimento e do empreendedorismo na cidade. Exemplo disso é a Sala do Empreendedor, um espaço que oferece serviços e suporte aos empresários com informações sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas. A Sala do Empreendedor é uma política pública municipal que tem como objetivo trabalhar para a formalização de empreendedores locais, ajudar esses empreendedores nos trâmites internos da Prefeitura, visando facilitar a vida dele aqui no município. Então, é uma estrutura, é uma ferramenta de dar as mãos pro micro e pequeno empresário para que ele tenha uma vida mais facilitada na Prefeitura. Desburocratização, acesso ao alvará e qualquer tipo de informação que seja pertinente ao seu negócio. Nos últimos 16 meses, houve um crescimento de 35% no número de microempreendedores individuais. A cidade tem hoje 4.272 MEIs ativos. 860 novas empresas estão ativas no município a partir do ano de 2017, o que representa um crescimento de 10%. Além das palestras, oficinas e orientações diversas que acontecem durante todo o ano, a Prefeitura realizou pela primeira vez a Semana do Microempreendedor Individual, com atividades gratuitas em várias regiões do município. Nesta semana, a gente traz palestras variadas, onde a gente busca orientá-lo das suas obrigações legais quanto microempresário individual e também orientá-lo a respeito de gestão, para que ele possa melhorar a gestão interna do seu negócio e ampliar as oportunidades. Hoje, o município, com esse número expressivo de MEI, alcança o seu objetivo de aumentar a cultura empreendedora na cidade. Fala, cidadão! A capacitação do microempreendedor individual ele é muito importante e há esse movimento de levar capacitação, de levar conhecimento para os microempreendedores é muito importante, porque isso favorece a competitividade, aumenta essa competitividade no município. Nesse mercado nosso hoje está muito complicado a demanda, a concorrência, então assim, quanto mais a gente capacitar para ter um conhecimento melhor, passar isso para o cliente, sem dúvida vai ser uma experiência melhor. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br
nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando com o programa. Quase que eu olho para a televisão, gente. Voltando com o programa Cultura Geral, olhando para a televisão, ia ficar bonitinho, né? Ô Daniel, a gente estava falando aqui ideias inovadoras, você estava falando aqui de ideias inovadoras e ideias antigas organizadas. Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso. Bom, existe no mundo de startups um conceito que são as inovações disruptivas, que são as inovações que vêm para quebrar com paradigmas, aquelas inovações que revolucionam a roda, que criam um novo meio para se aplicar às empresas antigas, ou um meio nunca antes pensado. Essas inovações, é claro que têm a sua importância, é inegável isso. Eu estava até contando aqui um dos exemplos bem comuns de inovação disruptiva, foi na época que a Netflix foi criada, foi oferecida para a Blockbuster comprar, a um preço bem baixo, a Blockbuster não comprou, e hoje a Netflix é o que é, e a Blockbuster faliu. Então, é claro que inovações disruptivas têm sua importância e os empreendedores têm que se preocupar com isso. Mas, por outro lado, eu também vi uma estatística, eu não me recordo agora qual o número exato, mas eu me lembro que a maioria das empresas que os investidores procuram aplicar o seu dinheiro e, de fato, investirem, são aquelas que são organizadas. E não importa se elas são uma ideia inovadora ou a mesma ideia já existente. O que importa realmente é elas não trazerem problemas para os investidores. Porque o que eles querem, no fim das contas, ainda é número. Muito bem. Léo, nós temos que fazer uma homenagem para as mães, né? Ah, chegou a grande momento, né? Senão a mãe de todo mundo aqui bate, a mãe também, a minha também corre. Não fiz nenhuma homenagem até hoje, assim, eu anunciei, estava aprendendo com o aplicativo, lá mexer com o aplicativo, eu falei assim, eu de português aí, estou aprendendo aqui com o aplicativo e tal. E teve um programa, né, Betão, que a gente anunciou que a gente ia passar algum ensaio fotográfico aqui, que o programa ganhou uma dimensão, a gente foi entrando no assunto, acabou o programa e a gente não conseguiu colocar no ar, é verdade. Mas aí, o que tem de homenagem para as mães, Léo? Bom, gente, eu preparei um arquivo de 2 ensaios que a gente fez, da mamãe Larissa e da mamãe Marcela, inclusive mandar um beijo para as duas, beijo lá, beijo Mar. Elas devem estar assistindo a gente agora ao vivo para poder acompanhar. E foi um ensaio lindo, a gente fez o ensaio das duas praticamente ao mesmo tempo, foi uma gestação já bem paralela, tanto é que os 2 nenéns nasceram no mesmo dia, 18 de janeiro, por coincidência, e o Nicolas e a Letícia, tá? Então a gente vai mostrar o ensaio todo, foi um acompanhamento que a gente foi fazendo durante a gestação toda e ficou um ensaio lindo, a gente vai acompanhar agora. Vamos lá todo mundo, né, acompanhando aí com o nosso grande amigo Alessandro lá dentro, vai jogar a gente pro grupo. Vamos lá, Alessandro, põe aí no ar. Everything you do, it sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights my heart on fire. When you're near, I hide my blushing face and trip on my shoelaces. Grace just isn't my forte, but it brings me to my knees when you say hello, how are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore. We're as different as can be. I've noticed you're remarkably relaxed
relaxed and I'm overly uptight. We balance out each other nicely. You wear sandals in the snow in mid-July. I still feel cold. We're opposites in every way, but I can't resist it when you say hello. How are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore. Finding words I mutter, tongue-tied, twisted, foot in mouth, I start to stutter. Heaven help me, hello, how are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore. Every little thing. Voltando, hein? Ô, Léo, ficou bacana, hein? Ficou bacana. Tá aprendendo, hein? Tô aprendendo. Hein? Segundo ele falou que quando você pular de paraquedas, aí você já tá 100%. Tô apto, né? Mais ou menos uns 30 anos, daqui uns 30 anos, assim, eu já vou estar apto a poder fazer. Pular de paraquedas, tá, gente? Não é fotografar, não. Ô, Eduardo, pra gente, essa parte final do programa, vamos falar só um pouquinho da internação compulsória. Essa coisa da internação compulsória, ela é válida, não é? Como é que é isso? Porque tem muita gente também internando os outros aí, coloca lá e tem uma diferença, esse negócio de ficar internando os outros sem autorização. A gente tem três tipos de internação. Tem a internação voluntária, que a pessoa entende que está doente, ela precisa de um tratamento e ela se predispõe a se internar, e aí vai de forma voluntária. Tem aquela que é involuntária, que é um terceiro, via de regra, é um pai, é um cônjuge, né? Ou um ascendente, descendente, um irmão, que vai pedir essa internação. E tem aquela que é a compulsória, que é de fato quando a pessoa perdeu todos os desígnios daquilo que é certo ou errado, não tem condições de dar resposta por ela mesma. O que é importante salientar, Betão, é que existe uma diferença entre essa internação compulsória e a retirada de direitos da pessoa, que a gente chama de interdição. A gente não pode confundir essas coisas, não. A interdição é quando, de fato, através de uma avaliação, percebe-se que a pessoa perdeu totalmente e de forma ao longo do tempo preeminente as condições dela de discriminação entre o certo e o errado. A internação compulsória, ela te dá uma sensação de interdição, mas é uma interdição que tem prazo, ela é temporária dos seus direitos, até que ele retorne. Ela não tem data para finalizar, não quando se faz uma previsão de uma internação, mas ela também não pode ser para o resto da vida, não. Qual que é a diferença delas? Uma você pediu, a outra alguém pediu por você, e essa segunda, o pedido compulsório é feito numa vara de família. Então você quer internar alguém que de fato você entende que precisa passar aquele processo. Você vai até a vara de família, faz um requerimento, e o juiz pede uma avaliação daquela situação e interna aquela pessoa de forma compulsória, de forma involuntária. Quem que faz isso? Quem faz isso é o SUS, através do SAMU.
faz essa internação e tem que avisar, porque o Ministério Público é chamado nessas situações, ao Ministério Público que essa internação foi feita. Isso é legal? Isso não é legal? É igual eu falei, assim, não dá para ver as coisas de uma forma poética. De fato, quem perdeu a condição de discriminação entre o certo e o errado precisa passar por esse momento para ser restaurado a ele essa condição. Depois passado isso aí, ele tem condições de fato retomar a vida dele. Mas no meio teve muita discussão em São Paulo, por exemplo, quando o prefeito de lá recolheu aquela turma toda lá e internou todo mundo de forma compulsória. Vem direitos humanos, vem um outro, fala que não podia ter feito, que a pessoa tem que ter vontade própria, quem está ali tem que ter vontade. Mas, via de regra, essas pessoas que são consumidores inveterados de droga, de entorpecente, já perderam essa noção, eles não têm condições de falar por si só. E eles são um problema para eles mesmos. Então, a saúde pública tem que prezar pela pessoa nesse momento também. No meu entendimento, é válido a interdição compulsória, a internação compulsória de pessoas que perderam essa condição de percepção entre o certo e o errado. É válido, ela precisa de ter acompanhamento correto, né? Por um psicólogo, por um psiquiatra, todo um aparato de saúde para ela poder, aquele ser temporário, e ela retornar a vida dela ao status quo antes, né? Essa é uma discussão pesada, porque pessoa em situação de rua tem uma ausência do Estado também, né? Que isso, uma completa ausência do Estado faz com que também a pessoa fique em estado de vulnerabilidade, né? Então é uma situação meio complicada. E vale outro programa, né? Vale outro programa. Eu adoro a discussão aqui. Vale outro programa. O Cultura Geral, ele foi muito aceito pela população geral, não só na Nova Lima, mas tenho certeza que no Brasil todo, pela essa diversidade de assuntos que a gente tem e essa abertura que você dá para a gente falar de uma forma mais livre daquilo que a gente pensa. Boa parte do que eu falo aqui é aquilo que eu penso, e eu tenho certeza que o telespectador também vai discordar de muita coisa que eu falo, do que eu penso, mas aqui é o Eduander que está falando, mesmo advogado, meu Eduander. E por isso vale um outro programa para discutir esse assunto com outro profissional, com uma outra profissional, porque o Cultura Geral é isso, é cultura. É isso aí. Né? Ô Dani, vale a pena investir na startup? Vale. Vale, principalmente se for, como eu falei, uma ideia inovadora, mas que também seja organizada. Em primeiro lugar é isso. Aqui, vai valer outro programa, que não esgotamos o assunto também, não tá esgotamos, bom? E eu faço de propósito, eu não esgoto o assunto para o cara voltar. Não, tá ótimo. Ô Léo, obrigado mais uma vez, foi um prazer aqui a gente fazer essa homenagem maravilhosa para as mães. Tá certo? Eu que agradeço e só queria falar com o Daniel aqui que eu vou voltar para casa pensando nisso hoje. Não basta uma ideia inovadora, tem que estar organizado. Eu vou começar a pensar nisso a partir de hoje. Muito bem. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.